Serena, eu vi quando você chegou. Está chorando? Estou chorando sim, Zulmira, mas não é de tristeza, não. Meu orgulho foi ferido. Vocês brancos não têm coração. Serena, você também é branca. Oi, bem-vindos ao podcast, um podcast de estudo compartilhado de roteiros. Eu sou o Colom. Eu sou o Igor e eu também sou uma pessoa negra com uma pessoa branca dentro de mim. Mentira. É Brinks. E eu, quando estou andando na BR com minha BMW, eu gosto de atropelar viados. Mas Não. ótimo. Tá bom. Lembrando que eu também sou gay, tá? É, Então, exatamente, eu gente. posso Pelo fazer amor esse de tipo Deus. de... Então, vamos falar de Corra, Get Out, filme de 2017. Do they know do they know I'm black? No. Should they? It seems like something you might wanna, mention. Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend, and I just don't want you to be shocked that he's a black man. You said I was the first black guy you ever dated. Yeah, so what? Yeah, so it's just uncharted territory for I don't want to get chased off the lawn with a shotgun. You're not going to. First of all, my dad would have voted for Obama a third time if he could have. Escrito e dirigido por Jordan Peele, vencedor do Oscar de 2018 de melhor roteiro original, concorreu com Doentes de Amor, Três Anúncios para um Crime, Lady Bird e A Forma da Água. Então, eram fortes concorrentes. Uhum. E é isso, tô curioso para falar dele. É um roteiro que é bem diferente, né? O roteiro que tá disponível é bem diferente. Bem não, né? Mas tem bastante coisa diferente do filme final e é isso. Eu queria saber qual versão ganhou o Oscar. Será que foi essa? É, também fiquei curioso com isso, sabia? Dessa vez, nesse episódio, eu resolvi fazer um outro exercício que foi só ler o roteiro. Mas eu acho que eu fiz errado. Era para ter visto o filme. Ah, você não viu o filme? De novo, não, né? Não, eu vi o Tá. Não, filme entendi, lá entendi, entendi. atrás. Lá atrás. Mas uma coisa que eu fiquei me perguntando, tu disse que teve muita mudança, mas a mudança principal eu só vi no final. Eu não, Tá. não, eu vou precisar aí da sua ajuda para lembrar quais eram. Mas é a mudança mais gritante para mim. E tem a cena da peteca, que eu acho que não tem no filme. É, também não tem, verdade. Como é que foi seu primeiro contato com Corra? Eu já estava na minha era ver filmes de terror, nessa era corajosa. E eu lembro que eu vi com minha mãe. Eu acho que a gente gostou muito. Eu vi com minha mãe e com o marido dela. E por ter essa memória, eu acho que foi um filme que me marcou lá naquele momento. Eu achei o filme sensacional. Eu acho que depois eu vi de novo. Continuei achando sensacional. E depois de ler o roteiro, ainda mais sensacional. Inclusive, fiquei surpreso com os concorrentes do Oscar, que eu não sabia. Porque Três Anúncios para um Crime é foda. É. É um dos, assim, dos meus roteiros favoritos. Mas esse eu também achei incrivelmente bom, inclusive depois eu tenho um ponto a falar que é da estrutura da narrativa. Mas e você? Qual foi o seu primeiro contato, expectativas e sua memória do filme? Eu acho que eu tinha visto duas vezes também. Eu vi de novo agora para gravar, vi enquanto lia. Acho que eu vi a primeira vez, foi no cinema mesmo. Eu não lembro se foi assim que saiu ou se foi em cabine. Eu acho que na época eu ainda ia. Eu morava no Rio de Janeiro ainda, mas e eu acho que eu fui em cabine. Eu tava na expectativa, assim, tava super curioso para ver. Eu não lembro se lançaram perto da data de lançamento lá fora aqui ou se demoraram para começar a falar aqui, mas eu lembro que eu fui sem saber muita coisa. Isso foi bom também, que é um filme que tem muito twist e tem muita coisa plantada durante o filme, né? Então foi legal ver e descobrir essas coisas, foi legal rever já sabendo dessas coisas, né? E ler agora também abriu bastante os olhos para algumas coisas que já estavam no filme, né? E a gente acaba só reparando depois que a gente já sabe do twist. E como um bom gay, eu tinha muita expectativa no filme também por causa da Alison Williams, que ela fazia Girls, e eu acho que Girls tinha acabado há pouco tempo na época. E eu tava muito curioso pra ver ela em outra coisa, ainda mais sendo terror, então fiquei empolgado pra ver. E ela tá ótima no filme, adoro ela no filme. Uhum. E belíssima. Belíssima. Jordan Peele.
é um dos meus, eu ia falar os outros, mas foda-se. É um dos meus diretores favoritos e um dos motivos é que ele traz essas questões sociais, mas não só por isso, é porque a história é muito bem contada e ele traz toda uma simbologia que funciona na história. Eu vejo, mas assim, é só a minha opinião, né? Mas eu vejo muita gente na internet falando, colocando algumas coisas em outras estruturas que elas não pertencem. Eu vi isso também em Parasita, mas em Parasita eu não parei para analisar. Mas teve um grupo de pessoas explica como Parasita se encaixa nos três atos, no Save the Cat, e Aham. como se explica muito facilmente dessa forma. Mas aí eu vi outra pessoa falando de outro jeito, mas o assunto não é Parasita, o assunto é Get Out. E eu fui procurar algumas coisas e as pessoas também encaixaram nessa mesma forma, da quantidade de tempo para a divisão do primeiro ato, do segundo ato, e eles colocam isso, que é uma visão que eu discordo, eu não sei o que você acha. O que eu achei interessante é que, na minha perspectiva, os atos, eles são, considerando que o roteiro tem 100 páginas, na verdade são 99, mas vamos dar uma arredondada, porque eu não sou bom em matemática. Ah, é, eu tinha notado que também tem 99 e o filme tem 99 minutos também, isso é bem legal. Razão. E eu acho que o primeiro ato durou 40 minutos, ou seja, foi 48% do filme, que geralmente as pessoas colocam em 25 minutos. O segundo ato que eu achei muito interessante é que ele é todo dentro daquela festa. E isso foi 38% quase um pouquinho menos, mas igual, basicamente, ao primeiro ato. E o terceiro ato foi apenas 22%. Então, é, o primeiro ato, teoricamente, pegou muito desse segundo ato. Porque eu acho que o primeiro ato ele se estende até a página 40. Porque aqui a gente tem um personagem que ele não tem muita ação no sentido de ação dramática. Ele não toma grandes decisões. Ele está sendo meio que levado naquilo ali e Uhum. achando as coisas muito estranhas. Quem são os pais? Quem é o irmão? Quem são os empregados? Então, as 40% do filme é até o momento que ele é hipnotizado pela Missy, pela mãe. O primeiro ato é, para mim, um mundo que não existe mais. Eu acho uma forma muito bonita de dizer que é o mundo em que a pessoa vivia, que foi completamente modificado, obviamente nas narrativas tradicionais, né? Existe o Kensho Tenketsu, existem outras Uhum. formas de contar. Mas aqui eu acho que o que as pessoas colocavam lá de Save the Cat é que o fato dele ir para lá, para casa e chegar lá já era um incidente excitante. Quando eu acho que não. Na verdade, eu acho que era quando a menina atropela o cervo. Uhum. Mas eu acho que não. Eu acho que se fosse para existir um incidente excitante dessa forma, teria sido lá atrás, quando ela chama ele para ir. Porque aí seria um mundo que não existe mais, que ele não vai mais viver. Mas ele não tem ação. Então, por isso que eu acho que tem um grande tempo, e que inclusive se repete na segunda parte, não de forma tão abrangente, mas na segunda parte ele começa a tentar resolver aquelas questões ali, ele liga para o amigo e tal, mas continua ainda muito, ele está sendo levado, porque é uma armadilha, né? Tanto que o menino grita, sai daqui, é um filme também de seita, vamos dizer Aham. assim. Então, no filme de seita, as pessoas entram na armadilha, como o bebê de Rosemary, geralmente você não sabe. Como é hereditário, você não sabe que você está nessa seita. Então, se você não sabe que você tem um problema, ou se você acha que aquilo não é um problema, você não vai resolver. Então, ele não está resolvendo nada, e eu acho que isso não é um problema. Poderia ser maçante, mas é tudo tão estranho, né? Aquelas coisas todas geram tanto estranhamento que o primeiro ato ele não se torna maçante. Você vai entendendo aquilo ali aos poucos, e até que vira para o segundo ato quando ele dorme e ele acorda, porque ele também não tem escolha daquilo. A vida dele, imagina se ele acorda, Rod liga para ele e diz assim: Olha, seu cachorro tá mal, vem para aqui agora. Então, ele poderia ter ido embora. Por quê? Porque nada mudou. Teve lá a parte da hipnotização. Mas, assim, teoricamente, nada mudou. Ele tá ali, mas ele poderia ir embora. Era no segundo dia, porque a gente só estava conhecendo
as coisas que estavam acontecendo. E aí ele começa a dizer, olha, tá estranho. Ele liga para um amigo, ele manda uma foto, ele manda mensagem, ele começa a se movimentar de fato. Então, a partir daí que eu considero que são três coisas que ele não tem controle. Eu acho que isso também pode ser ligado ao tema do você estar na mão Uhum, de outras pessoas, porque o racismo é o que fazem com você, né? Ele só começa a resolver, tentar resolver de fato as coisas quando ele quer ir embora. A namorada diz, não, vamos ficar. Ela joga aquilo do tô grávida e tal. E depois ela diz, não, vamos embora. E aí ele de fato insiste para ir embora. Então aí que ele realmente está tomando uma ação de vamos sair daqui. Eu realmente acredito, eu não sei o que você acha, me fale aí, que ele se encaixa nesses outros modelos, nessas outras formas de compreensão. Eu acho que a divisão dos atos é diferente e a própria ação do personagem, como motor da sua própria vida, né, que é a saga do herói, não acontece assim. Não estou dizendo que precisa acontecer. Eu prestei atenção nisso quando eu vi que eles passavam tanto tempo naquela festa, eu fiquei, nossa, a gente tá aqui há algum tempo, né? Aí eu fui ver quando foi que a festa começou. E aí eu fiz, nossa, isso tudo foi o primeiro ato? Foi aí que eu fui ver o que as outras pessoas falavam. Mas eu acho que é isso. O primeiro ato, 40%, o segundo uhum. ato, 38%, e o terceiro ato, 22%, que é diferente do 25, 50, 25, que a maioria das pessoas falam que muitas vezes deve ser, né? Nada deve ser É. nada. Mas que é mas sim, é comum, né, também que aconteça dessa forma. Sim. Ah, eu acho que é bom ter algumas guias assim, mas é legal quando foge também. E aí você falou uma coisa também que eu fiquei pensando nisso. Me incomoda muito. Eu entendo que para alguns modelos de roteiro de história funciona e tal, mas também me incomoda muito quando cobram muita atividade, né, do protagonista. Eu gosto de protagonistas mais passivos, assim, né? Tipo, porque é isso, ele tá estranhando, ele sabe que ele tem o controle de talvez tentar mudar a situação. Acho que é o que você falou, tipo, E aí conversa justamente com o tema, né? Que é a questão racial, de onde ele tá, dele também se sentir coagido de alguma forma para fazer qualquer tipo de movimento, né? Ele tá conhecendo a família branca da namorada. Então, tipo, eu acho que ele consegue amarrar o tema nessa brincadeira que ele faz com a tradição de roteiro, né? De ter um protagonista que é mais passivo, mas não é que ele não tá fazendo nada, é que ele não pode também, né? Não quer e não pode fazer nada ali porque é uma situação complicada. Lendo o roteiro, eu achei muito bom para pensar naquela coisa que eu acho que a gente falou no episódio de A Substância também, de para que as cenas servem. Porque tem muito diálogo que muda muito, assim, algumas piadas e tal, mas eu acho que é um roteiro tão bem estruturado, assim, tão bem amarrado que eu acho que mesmo com essa mudança dos diálogos, com a mudança em alguma ou outra coisa que esteja acontecendo, você consegue fazer a pergunta de, o que que acontece nessa cena? E você tem a resposta, assim, acho que tanto no roteiro quanto no filme, sabe? Ele tinha muito claro o que que ele queria dizer em cada cena. Então, por isso que essas mudanças, tipo, é curioso de ler, mas não afeta, assim, tipo, o que que a cena diz. Eu acho que isso foi bem legal de reparar também. Eu também anotei essa coisa da metade do filme ser no leilão, porque até ali tá acontecendo muita coisa bizarra, né? Ele realmente começa a sacar que tem algo errado. E eu acho que ali, a partir do momento que ele encontra a Georgina, né? Que é a empregada da casa, na cozinha, ela tá bizarra, aquela atriz é brilhante também. Eu acho que ali já começa a ir já pro midpoint e vai tudo se resolvendo ali na festa mesmo, né? Até a conversa dele com a namorada depois e tal. Eu fiquei. E aí você falou dos tempos. Na minha cabeça, essa cena do leilão era meio que acontecia muita coisa depois, assim, mas não, né? Ela é tão longa que realmente ela vai até no começo do ato final, assim, e na minha lembrança parecia que era tudo meio antes, assim, que tinha mais coisa ali, mas não, realmente tá tudo na festa, foi bom de ver. E aí uma coisa que eu discordo um pouco, não sei se eu discordo, não vou botar assim, né, de uma forma tão agressiva. Olha, Mas eu acho que eu entendo essa coisa, como eu falei, né? Eu gosto dessa coisa do protagonista passivo também, mas eu acho que mais perto do final, eu acho que ele perde um pouco de agência, no sentido que, tipo, é ótimo que ele tem isso de matar todo mundo, mas eu acho que tem umas coisas que que beiram a roteirada ali, sabe? Tipo, eu acho que ele acha muito fácil as fotos da Rose, mas aí também pode ter sido uma coisa plantada, porque foda-se o momento que ele vai descobrir ali, né? Ele já tá
na ratoeira. E também depois, quando ele tá preso na poltrona, eu entendo que tem a poltrona antes, né, na hipnose e tal, mas me pega um pouco também dele no tique ali, né, de ficar coçando o braço da poltrona, ele pega o algodão, que aí ele bota no ouvido. Não sei, eu achei saídas um pouco roteiradas demais pra mim. Mas eu também gosto muito de como a estrutura tá amarrada. E sobre o tema, eu também gosto de como ele vai plantando, assim, porque a população negra nos Estados Unidos, ela é, sei lá, acho que ela é menor do que 15%, acho que tem mais latino do que pessoas negras nos Estados Unidos. E é legal como ele vai marcando essas questões, assim, de como é uma questão de ser uma pessoa negra nos Estados Unidos, nesse sentido também. Uma coisa que ele não coloca black, né? Ele coloca African American, eu achei isso curioso também na descrição do personagem. E eu acho legal quando que ele estabelece bem isso do tema justamente quando ele pergunta para Rose se os pais sabem que ele é negro, assim, eu acho que já diz bastante coisa sobre o lugar que eles estão, sobre como funcionam as coisas ali, E outra coisa que eu vi de diferença também, e também reforçando essa coisa da passividade, que eu acho que está mais presente no filme do que no roteiro, é que tem umas ofensas, assim, por parte do irmão, algumas coisas que acontecem, que no roteiro ele dá uma respondida, assim, mesmo que seja de forma irônica. Tem uma hora que o irmão pergunta se ele nunca pensou em ser atleta, alguma coisa do tipo, né? Que ele tem corpo de atleta e tal. Ele responde um obrigado, meio que, tipo, será que eu devo agradecer por isso? Meio que debochando. E no filme ele só fica calado, assim. Eu acho que conversa muito com essa coisa da passividade barra situação em que ele tá preso ali. Eu acho isso bem legal de notar também. Oh, oh, no. 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 No, 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 no. Aren't you something? That's not my experience. Not at all. O terror desse filme, eu fui tentar entender, tipo, na substância, o que é o medo do body horror, né? O do Fred Krueger, da Pesadelo na... Hora do A Hora pesadelo. do Pesadelo. Pesadelo na... A Hora do Pesadelo muito Pesadelo. louco. Eu fiquei perguntando, eu acho que o medo ali era da privação de algo fundamental, né? Você não tá seguro para uma coisa que você precisa muito. E aí eu fui vendo os momentos de terror do racismo. Porque, assim, existem vários medos, eu imagino, no racismo, e que eu acho que o que está colocado aqui é o medo de que você sempre vai ser o alvo. Então, na primeira cena, Andrew tá andando lá na rua e por nada ele vai ser alvo de alguma coisa. E a família que vê ele, né, também do lado de dentro da casa, o pai, no caso, acha que ele também é um alvo, que ele é um perigo. A polícia pedindo a identidade de Chris sem nenhum motivo, como se ele fosse suspeito. Porque tem o medo da seita também, só que eu acho que ele demora a entender que ele está ali na seita. Mas é o medo do... A qualquer momento vão ser cruéis com ele. Alguém vai querer subjugá-lo de alguma forma por nenhum motivo. E isso é foda, né? Porque ele não tem escapatório não só porque ele está distante de todo mundo, porque na cidade ele também vive isso. Então, eu acho que o que Jordan Peele traz de muito, muito bom é que ele está trazendo para o terror uma coisa que, de fato, é o terror do dia a dia. Não tem nada ali do que tem a seita e que tá todo mundo estranho ali. Mas, no geral, ele tem medo da polícia, ele tem medo de que vão achar que ele tá errado sem ter feito nada. E tem uma coisa que eu fiquei me perguntando se estava relacionado com o tema, que eu imagino que esteja, mas eu não sei como exatamente. É que em Nope ele também faz isso, ele coloca um assunto bíblico, um trecho bíblico. Eu não li o roteiro, mas no filme eu lembro que ele fala alguma coisa bíblica sobre uma punição que vem do céu. E é justamente o monstro, né? Que Uhum. vai punir as pessoas ali, ou o ET. E aqui ele coloca uma situação, eu acho que é, não lembro, Romanos, não sei o que, não sei quanto, que é uma situação bíblica que é sobre não se conformar
com as coisas do mundo. E aí eu fiquei me perguntando se é não se conformar com o racismo, porque isso não está no filme, né? Isso, pelo menos eu não lembro de que essa citação esteja no início do filme, mas está no roteiro. E se ele colocou ali, ele colocou porque ele achava que fazia algum sentido, né? Mas por que exatamente eu acho que é para relacionar com o tema de você precisa fazer alguma coisa. E outras coisas de terror que eu coloquei que eu achei interessante é a taxidermia, que é meio que o que vão Uhum. fazer com ele, né? A quantidade de animais mortos ali. Frankenstein é citado também, porque não lembro, mas alguém menciona Frankenstein. E a atmosfera que se cria ali, eu acho que isso é o principal. Acho que é isso, ele cria nos primeiros atos uma atmosfera de que tem algo muito errado e você não pode fazer nada em relação a isso. Que as pessoas pretas do filme estão meio estranhas, ele não está reconhecendo ninguém. Os animais que aparecem mortos, então tem o cervo logo do início, tem um pássaro que ele vai pisar, um sparrow, que eu não sei o que é, que são pardal, enfim. Tem outro que morre ali também no ato. Jeremy, o irmão, sendo estranho em relação ao corpo de Chris. Então, eu acho que o medo principal desse terror é essa atmosfera que está tudo muito errado e que você está num lugar errado. Uhum. E você não tem como fazer nada em relação a isso. E eu acho que tem o lance do twist no final. E eu acho que no roteiro ele deixa até mais expositivo algumas coisas. Mas só voltando aqui rapidinho também para esse lance do terror, eu acho que ele brinca também com uma coisa da tradição de filme de terror, né? Que tem essa coisa da. Acho que nem tanta coisa da pessoa negra morrer primeiro e tal. Mas tem um lance que me pegou lendo, que eu achei divertido. E é engraçado também. Até, que, o filme é bem engraçado, né? Tipo, o Jordan Peele vem da You love me, comédia Rod. também. Tipo, o Rod é incrível. E exatamente com o Rod, tipo, o Chris, ele tá o tempo inteiro avisando o Rod, né? Tipo, enquanto você vê filme de terror, sei lá, com a Final Girl branca, normalmente ela não avisa ninguém, né? Tipo, eles querem resolver tudo sozinho e tal. E aí, eu acho que dá pra botar na conta da questão racial também, uma parte que é, tipo, o Chris tá sempre avisando alguém que ele tá fazendo porque tudo pode dar merda, entendeu? Tipo, porque ele sabe que ele tá numa situação muito ferrada pra uma pessoa negra, assim. E é justamente isso que se salva ele no final, né? Ele sempre deixa falando salva ele no final do filme, na verdade, né? Porque no roteiro o final é um pouco diferente. E aí eu acho que o filme também ganha muito, tanto nessa parte do terror quanto da graça, que é com os personagens, né? Eu acho que no roteiro, eu acho que tá mais óbvio que a Rose é filha da puta desde o começo, assim. Tipo, ela faz uns comentários meio esquisitos quando eles chegam na casa e tem o cara cuidando do gramado, ela fala, tipo, eu acho que o nome dele é Walter, tipo, já diminuindo, sabe? A situação. A conversa que ela tem com ele ali na casa dele é maior, tipo, eles falam de mais coisas. No filme isso tudo é mais enxugado. Eu acho que ajuda a diminuir as suspeitas de quem tá vendo sem saber de nada e ajuda no impacto dessas coisas. Mas eu acho uma coisa que eu gosto muito é os personagens. Assim, o pai eu acho incrível, a mãe também eu acho incrível, a coisa da hipnose eu acho que é bem assustador como ele descreve também o Sunk Place lá, né? Porque é essa coisa de você dele continuar consciente, né, de alguma forma e só não ter o controle é desesperador, assim. E conversa também com uma coisa que o próprio fotógrafo fala pra ele, que também eu acho bem colocado, assim, bem assustador, é que o fotógrafo é cego, né? E ele fala, eu quero ter os seus olhos, né? Tipo, e é o que acontece no fim das contas também, de certa forma, para quem passa, né, pelo procedimento lá que eles inventam. E eu acho que é muito bom, assim, você vai descobrindo coisas horrorosas, vai ficando aterrorizado com ele até o momento que ele realmente precisa agir para fazer alguma coisa. É muito bom, é um ótimo filme de terror, com muita comédia, muita ação, acho muito bem trabalhado, assim, tudo isso no filme. Isso que eu acho legal, que eu estava falando no episódio anterior, sobre ser possível ser bom, divertido e interessante, assim, porque foi muito divertido, não foi aquela coisa que você vê de forma óbvia, mas você entende tudo de forma, assim, você sabe claramente o que a pessoa está falando, o que Jordan Peele está falando, e é engraçado porque ele faz engraçado
estranho, você fica com medo por ele, porque você sabe que alguma coisa está errada também, e a gente, eu acho que tem um pouco mais de conhecimento, né, do que o personagem, mas eu não sei, é porque, enfim, eu vi o filme, né? Não sei se é uma pessoa que está entrando desavisada ali, também entende que tem alguma coisa errada e quer que ele saia, mas ele não sai porque não faz sentido sair. Então, sim, é muito bem construído. E os diálogos e as falas, elas são todas muito boas. As falas eu dividi, não peguei muitos exemplos, mas eu dividi em faz sentido para a cena e para o contexto. Então, ele está falando, se você vê de novo, né, no caso, você sabe que aquela fala tem uma amplitude maior, que Hum. é quando eles estão falando do Mickey, logo na primeira cena, tem a família dentro da casa dizendo, ah, não, porque o Mickey não muda, vamos ver o Mickey. E aí alguém fala, a cara dele não muda porque ele não envelheceu em 100 anos. Uhum. Que eu acho que é meio mais uma metáfora do racismo que não mudou. Enquanto isso, do lado de fora, a gente vê que uma pessoa preta está sendo carregada por um homem branco Sim. com a coisa de cavaleiro medieval, com um elmo. E isso, não sei se você lembra, mas não tem essa coisa do Elmo no filme. E a conversa Ah, da família também não tem. É só o Andrew a andando, conversa né? eu lembrava que não tinha. É, era só o Andrew andando. Em outro momento, também logo no início, na página 12, o Rod fala: Você sabe que você pegou o cara errado, né? Quando ele tá falando com o Rose no carro, no contexto que eles estão falando ali, é o contexto de que ele pegou o amigo errado, né? Isso. Mas também a gente é informado que ela pegou o cara errado porque é aquele cara que vai fazer com que as coisas parem de funcionar, né? Tem várias coisas, né, de duplo sentido, assim. E aí eu achei que tem um personagem específico que é Rod, que ele foi apresentado na primeira fala dele, ele mostra quão responsável e paranoico ele é. Então ele é o da velhinha da cadeira de rodas, que ele disse que poderia ser um terrorista, e brigaram com ele porque ele foi fazer a vistoria nela, e disseram, pô, é uma velhinha. E eles, mas pode ser um terrorista. Então, é essa pessoa que vai tomar a frente, né, que vai salvar o amigo. E fica claro na primeira fala dele que ele vai fazer isso porque, sim, ele é a pessoa que parou uma velhinha na cadeira de rodas para achar que ela poderia ser um terrorista. Eu amei as falas. Eu acho que tem um lance também, que é o Billy Wilder, né, que fala. Aquela coisa de. E eu acho que no filme ele ainda reduz mais do que já tá no roteiro, de nos diálogos, na cena, você entrar tarde e sair cedo, assim, você começar a cena quando já tem alguma conversa rolando, quando já tem alguma coisa acontecendo, evitar aquela coisa tipo, oi, tudo bem, né? Eu acho que Sim. esse filme faz bem isso, assim, foi legal de reparar. E algumas reduzidas também, assim, eu notei uma parte durante a festa, quando uma das convidadas vai perguntar para Rose se é verdade, né, sobre pessoas negras e tal. E ela fala, ah, então mas é verdade? E aí ela dá uma encarada assim no Chris e pergunta pra Rose, é melhor? E aí no roteiro ela chega a falar, né? Tipo, ah, então é verdade? Aí ela coloca The Love Making, que é muito bom também. E no filme não tem isso, mas é muito bom no roteiro também. E aí eu anotei umas coisas aqui do que tá no roteiro e não tá no filme, que eu acho que foi interessante de destacar. Tem essa coisa do Mickey que a gente falou no começo, que não tem essa família dentro da casa, né? Eu acho que tem uma coisa ou outra mais expositiva, assim, sobre as regras que é cortado pro bem, assim, né? Tipo, tem um plot ali da Rachel enganando ele. Não sei se ela tá enganando ou se ela realmente tá grávida, mas eu acho que ela tá enganando ele, né? Ela fala que tá atrasada e Ah, eu tal. acho que é um verde. E a única cena que isso é mencionado, tipo, no filme isso nem volta. E uma coisa que eu acho legal do final, não só o final final, porque no final do roteiro, que é até o final alternativo que tem no YouTube, a polícia chega e não é o amigo do Chris, né? A polícia mesmo, e ele é preso, e aí termina com uma cena do Rod indo visitar o Chris na prisão. Esse é o final alternativo. No final normal, é o Rod que chega pra salvar o Chris e ele conseguiu matar todo mundo. Só que antes disso, na briga ali do final, no roteiro, a primeira pessoa que ele mata é a Rose, né? E no filme a Rose é a última. E eu acho que isso funciona mais também, porque Uhum. ela é a primeira que você conhece, né? No fim das contas, acaba sendo mais filha da puta ali, porque seduz ele e tal. E aí eu acho que no filme eu acho mais legal essa parte, porque, tipo, mostra a coisa do.
da Georgina e do Walter, né? Seriam os avós da família. Mas aí quem tá vivo até o final é a Rose, e aí ele mata ela e tal. Quando a polícia chega, ela ainda tenta se salvar ali. No roteiro é o irmão, assim, que aparece depois. Eu acho até meio nada a ver. Eu Uhum. gosto que jogam a Rose pro final, assim. E sobre o final alternativo, eu acho que eu já vi até uma entrevista do próprio Jordan Peele falando que ele achava muito mais uma derrota, sabe, no final. Então ele queria uma derrota para as pessoas negras no final, então ele muda pro amigo chegando e ele conseguindo matar todo mundo naquela casa. Mas eu acho uma coisa legal também do final alternativo é que é legal essa coisa, né? Que mesmo que eles tenham passado por aquilo tudo, ele não consiga provar, assim, que tinha alguma coisa errada ali. Tipo, acho que isso conversa com o tema também, eu acho que é bem escrito no final alternativo, né? Que a casa pegou fogo e tal, e ninguém sabe direito o que aconteceu. E no filme eles fogem um pouco mais disso também. Eu também acho que foi muito melhor no filme, e a namorada e tal, que tem uma força dramática muito maior, né? Do que seu irmão, porque ele tinha pelo menos algum tipo de relacionamento com ela, né? Então, por mais que ele entenda que ela seja ruim, de certa forma, ela ainda consegue apelar, né? Pro sentimental. Uhum. Poderia apelar pro sentimental. Eu também achei melhor o final do filme, porque dá um certo alívio, assim. Porque o filme foi divertido, e depois fica pesadão, né? Do jeito que termina no roteiro. É, Acho que ficou mais legal e faz muito sentido ser o amigo que vai lá buscar ele. E eu amo Jordan Peele. ele é genial. E como podia dar errado um ator ruim fazendo Chris, né? Porque o Daniel Kaluuya também tem umas cenas absurdas, assim, a da hipnose, aquele olho que ele faz é icônico, Sim. assim, tipo, é. Tanto que a cara dele é tão boa nesse momento que é o pôster do filme, né? Sim, sim. E o Jordan Peele, tipo. E essa coisa do terror conversar muito com a comédia, né? O Jordan Peele ser um cara da comédia, assim, eu acho que diz muito sobre o gênero também. É muito bom ver como. Dá pra entender que ele é muito bom fazendo os dois, né? E eu acho ele genial também. Tô super ansioso pros próximos. Adoro o Nope, adoro o Us. Eu acho incrível. Ele vai por outros caminhos, ele diminui um pouco da comédia Uhum. no, nos outros filmes, mas fica. Eu acho que é uma comédia mais na ironia. É. É menos. Acho que inclusive tem um pouco mais em Us do que em Nope. Então você ri do tipo, ah, entendi. O Us eu só vi uma vez, tem que rever. Eu gosto muito. Eu acho que eu vi todos ano passado. Ah, eu vi todos ano passado. How you find me? I'm TS motherfucking A. We handle shit. That's what we do. Consider this situation. Fucking handle. Você tem alguma cena favorita? Diz aí primeiro a tua. Deixa eu pensar aqui na Tá minha. bom. Eu até anotei aqui, eu acho que a primeira cena da hipnose é muito boa, assim, porque eu acho que é a primeira vez que começa a ficar um pouco mais bizarro, tem a coisa ali do atropelamento e tal, mas é quando você começa a ter noção do que é bizarro. Eu acho no roteiro também a descrição desse lugar profundo, né, que ele vai da mente dele é muito legal. E tem uma cena que tá no trailer, tá no roteiro e não tá no filme, que é quando ele tá lá na escuridão, vem a imagem do veado que eles atropelaram, né? Pra cima dele. Não tem no filme, mas eu lembro que tem no trailer e tá lá no roteiro também. Eu gosto dessas, mas eu acho que a minha. Eu gosto também todas do Rod, porque é surpreendente também no filme de terror você rir. Então, é muito legal, eu acho que é por isso que é legal. E Uhum. também, mas a minha favorita mesmo é aquela cena final, que se repete um pouco nos dois, né? Que é ele tá estrangulando uma pessoa branca e você não precisa explicar nada. Quando a polícia chega, é óbvio que vão entender que ele que tá errado. Exato. Quando aquilo ali, aí no roteiro, ele vai preso, mas ainda bem que é o amigo no filme, mas aquilo ali é para mim o resumo do filme Uhum. todo. Você sempre está no alvo de alguém, você sempre vai estar errado. Por mais que tenham feito tudo de errado com você, se você é revida, se uma pessoa preta é revida, ela
a polícia vai prender ela. E sabe, agora eu lembrei, tem uma cena que não tá no roteiro e é genial, porque no final eu acho que ele muda a ordem de algumas coisas também. E aí tem uma cena que é muito icônica também, que tá no filme e não tá no roteiro, que é da Rose tomando o leite com cereal, pesquisando o homem na internet, assim, tipo, e é muito bom, assim, tipo, quem nunca, né? É muito bom, tipo, ela tá completamente filha da puta naquela cena, e é uma cena muito boa também. E outra coisa que você falou do Rod, que ele é muito bom realmente. E eu acho que tem uma coisa que eu achei boa, que do roteiro pro filme tem duas piadas específicas que eu acho que eles mudaram para não deixar problemática. Eu não sei, pode ser só. Do Andrew Segay. Tem isso do Andrew Segay, porque no filme ele não tá acompanhado por uma mulher na festa, né? No roteiro. É por um É, cara. no roteiro é um homem. E no filme é uma E tanto mulher. que eles Mulher. comentam, ele é gay. Ele é gay? É, exato. Não é gay, E, não. E no, tem isso, verdade, tem essa cena, uma terceira, então. Tem uma outra cena que eles estão conversando no carro por telefone, o Rod e o Chris, e ele fala, o que que ela faz? E aí no filme ele fala, ela lambe as suas bolas, uma coisa tipo assim. E no roteiro é tipo, ela lambe seu rabo, né? Tipo uma Eu coisa. amei. É. E não, e no filme é outra coisa, no filme eles mudam, tipo, eles não deixam a piada aí pra esse sentido, mas é muito boa também. Acho que dava pra funcionar se fosse no filme também, que eu acho que tem a ver com esse sentido de poder ser mal interpretado, assim. Eu acho que vai para aquilo da masculinidade, né? Um pouco frágil. E no roteiro, o Rod, ao que tudo indica, gosta de ser lambido no seu É, foto. exato. Mas aí, ao mesmo tempo, a galera podia interpretar como se ele estivesse tirando sarro, e enfim. Você gosta mais do roteiro ou do filme? Eu não sei se é difícil, né? Porque apesar de Eu ter. gosto de ambos, Pois igualmente. é, eu gosto muito de tudo, assim. Porque apesar de ter essas diferenças, assim, eu acho que funciona demais, é divertido de ler, ao mesmo tempo que eu acho que é. Acho que ele viaja na medida certa, assim, quando ele descreve os sonhos e tal, essas coisas, eu acho que dá para entender, assim, como pode ser filmado, né? Uma coisa que você comenta às vezes. Eu gosto dos dois bastante também, mas se for para escolher, acho que eu vou com o filme, né? Pro seu final e tal, mas gosto muito dos dois. Acho que é isso. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Sigam nossas redes sociais, a do podcast e as individuais, no TikTok e no Instagram. Eu sou Colom. E no TikTok eu falo dicas de roteiro em 1 minuto. Quais são as suas, Igor? Minhas redes sociais são Igor PPS. Você pode encontrar no Instagram, Blue Sky e Letterboxd, que eu uso bastante também. E também tem um blog de cinema que eu escrevo de vez em quando umas críticas, chama enlatado.com.br. Até o Letterboxd também tenho esquecido, que também é Colom. E tá tudo também na nossa descrição. E é isso. Até semana que vem. Até semana que vem. Cuidado aí com a família de namorados de vocês. E a sua própria E família a também. sua brother. Tchau. They're probably abducting black people, brainwashing them, and making them slaves, or sex slaves, not just regular slaves, but sex slaves and shit. See, I don't know if it's the hypnosis that's making them slaves or whatnot, but all I know is they already got 2 brothers we know, and it could be a whole bunch of brothers they got already. What's the next move? And don't ever say that I don't do nothing for you.